Bom dia, essa é a explicação da aula do dia 30 de abril de português, páginas 110 e 111. Nessas páginas a gente vai aprender o prefixo e o sufixo, tá? Repara nessas palavras aqui destacadas desse texto. Colecionáveis, destacáveis. Então, da palavra colecionar, foi adicionado o áveis. Na palavra destacar, foi acrescentado esse áveis, tá? Então, na palavra colecionar, foi adicionado alguma coisa aqui no fim. Na palavra destacar, foi adicionado aqui no fim algumas letrinhas, tá? Vocês podem ver que é igual, áveis, áveis, tá? Que nome é dado à parte destacada em amarelo nas palavras? Então, essa parte amarela é chamada de prefixo ou sufixo. Quando a gente acrescenta letras no fim, é chamado de sufixo, tá? Põe o X aqui, dá pause, põe o X. Observe o exemplo abaixo e complete as frases a seguir. Olha só. Um objeto lavável é um objeto que se pode lavar, tá? Latas colecionáveis são latas que se podem colecionar. Tá vendo que é o mesmo começo aqui? Aqui no lavar também é o mesmo começo, né? Agora, peças destacáveis são peças que se podem. Aqui eu vou deixar para você acrescentar, escrever, né? Agora a palavra hidrográfica. Foi separado aqui o pintado de verdinho, o hidro, tá? Porque foi acrescentado, tá? Alguma coisa aqui na frente do gráfica, tá? Então, hidro quer dizer água e gráfica é uma palavra que se refere à ação de escrever. Quando você ouvir a palavra gráfica, tem relação com a escrita, tá? Na composição da palavra hidrográfica, hidro é então, aqui na frente, ó, acréscimo aqui na frente, é chamado de prefixo ou sufixo. Aqui no começo eu falei que no final é chamado de sufixo. Então, no começo é chamado de prefixo. As canetas hidrográficas são canetas que contêm tinta à base de água. Como é o nome da caneta que tem a ponta formada por uma esfera? Então, esse tipo de caneta tem uma pontinha com uma bolinha, tá? Uma esfera. E é chamada de esferográfica. Então, ó, gráfica, que é algo que tem relação à escrita, a caneta tem a ver com escrita. E na frente foi adicionado um prefixo esfero, tá? Que quer dizer esfera. Esferográfica, tudo junto, tá? Aqui no verde, gente, é só para leitura, só para aprender, tá? Não precisa dar nenhuma resposta. Há vários meios para formar palavras na língua portuguesa. Nessa seção, conhecemos dois processos, o prefixo e o sufixo. Prefixo são palavras e letras acrescentadas no começo, tá? No início. E sufixo são letras ou palavras adicionadas no fim, tá? Aqui o exemplo, ó, hidro é o sufixo e cável é o sufixo. Observe essa palavra e responda as perguntas. Ó, a palavra enlatado. Então, todas essas perguntas têm a ver com a palavra aqui, tá? A qual palavra foram acrescentados um prefixo e um sufixo? Então, essa palavra aqui, ela tem um acréscimo de um prefixo, que é o em, e um sufixo, que é o ado, tá? Então, a palavra é lata. Então, pegaram a palavra lata, acrescentaram em e o do,
ficou enlatado, tá? Então, lata significa uma coisa, enlatado significa outra, né? Não precisa classificar, tá? Contorne de amarelo o prefixo e de vermelho o sufixo. Prefixo é no começo e o sufixo no fim, tá? É para fazer isso nessa palavra. Se na expressão peixe enlatado, a palavra enlatado é um substantivo ou um adjetivo? Lembrando, substantivos são palavras que dão nome às coisas. Adjetivos são qualidades ou como é aquela coisa, tá? Qual verbo derivado significa colocar em lata, que é o enlatado, né? Qual é a palavra primitiva que deu origem a esse verbo? Então, eu não ensinei verbo ainda, mas dá pra gente entender aqui, tá? Então, enlatado, tá? É derivado, quer dizer, a sua origem é num verbo, tá? Que é enlatar. Tá? Então, escreve aqui. Aqui também é só para aprender, tá? A palavra que serve como base para que outras palavras sejam formadas é chamada primitiva. A palavra formada com base na palavra primitiva é chamada de derivada. Exemplos: uma palavra primitiva, sombra. De sombra, eu posso escrever sombrinha, sombrear, assombrado. Então, essa é que deu origem a essas, tá? Para escrever essas, preciso dessa palavra, tá? Então, essa é chamada de primitiva e essas de derivadas, tá? São palavras que eu posso formar com a palavra de origem, tá? Feliz, infeliz, felicidade, felizmente, tá? Então, todas essas palavras têm uma origem, tá? Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem.